o nosso culto já vai começar. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Vai ser uma bênção. Que essa palavra alcance você. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor da palavra, que Ele continue ministrando o nosso coração, trazendo as verdades do alto para a nossa vida. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado por essa noite. O Senhor já tem falado tanto com a gente, já tocou o nosso coração, e que coisa boa é poder sentir a Tua presença e caminhar nesse lugar, Jesus. Continuamos aqui com a nossa mente voltada para Ti, como uma terra fértil, que o nosso coração agora possa se abrir para as Tuas verdades e possamos continuar gerando, entendendo do Senhor o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Usa a minha vida como instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, ela tem muito a ver, inclusive, com o que foi vivido aqui, e não foi programado por mim, mas pelo Senhor, certamente. O tema dessa palavra é atraindo a presença de Deus. Nós queremos atrair a presença de Deus todo dia, toda hora, toda semana, sempre. Quem aqui quer atrair ou continuar atraindo a presença de Deus? Levanta a mão assim, ó. Fala, eu quero. Eu quero. Eu também quero. E a palavra vai falar que Deus não resiste a um coração sedento por Ele. Deus não resiste a um coração que quer a presença de Deus. É como um filho que fala assim, pai, eu quero só ficar perto do Senhor. Quem tem filho, levanta a mão aí. Quando o filho fala assim, pai, eu só quero um colinho, só quero ficar no seu lado. Não é bom? É ou não é? Você dá colo? Sim ou não? Ou já deu, né? Alguém já está com filho mais velho às vezes. Mas com Deus é a mesma coisa. Quando nós queremos, quando nós atraímos, Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Deus não resiste quando Ele vê um povo. E agora, olhando para a unidade da igreja, Deus não resiste quando um povo está assim, ó, Senhor, nós queremos a Tua presença. Por isso foi falado, numa só voz e num só Espírito, que quando nós estamos em unanimidade com o Senhor, clamando, buscando, Ele vem. Quando o povo clama, quando um povo busca, jejua, ora, clama pela Sua presença, Ele vem. Ele, só para talvez aqui trazer um entendimento sobre esse Ele vem, para que você entenda. Talvez você, como eu, possa se perguntar. Pode se perguntar, mas o Espírito Santo já não está aí dentro? Como é que eu faço para atrair Ele? Se Ele já está aqui dentro, né? É uma dúvida sincera. Mas a verdade é que nós, a Bíblia fala em Efésios 4, que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Se nós podemos entristecer, é porque nós podemos alegrar. Sim ou não? Então, nós que somos filhos de Deus, e você que já entregou o seu coração para Jesus, o Espírito Santo sim, Ele está aí. Só que, agora eu quero te levar a uma visão. Imagina uma grande casa, e nessa casa tem vários quartos. E esses quartos está aberto, todos os quartos estão abertos e acessível. Só que você de alguma forma colocou, entenda, o Espírito Santo num quartinho lá no fundo. E falou, fica aqui. Ele está lá. Então imagina uma pessoa aqui nesse local da igreja, lá naquele cantinho, nessa escuridão aqui. Ele está no ambiente, sim ou não? Sim. Mas ele está em evidência, sim ou não? Não. Ele está assim, ó, excluído. Ele está fora. A luz apagou aqui, não sei se foi de propósito ou não. Só ver depois aí. Obrigado. Então ele está no ambiente, mas não está no centro, não está tendo voz. Às vezes com o Espírito Santo é assim, ele está aqui dentro, mas ele está assim, ó, lá no cantinho. Fica aí, quem manda sou eu, quem dita o ritmo da minha vida sou eu. Aí como é que você acha que ele vai ganhar proeminência? Faz sentido? Agora ele está aqui dentro e você fala assim para ele, e é falado. Falado ou falado? Espírito Santo, toma todo o lugar do meu coração. É diferente, irmão. Quando você fala, eu sei que Ele está aí porque eu fui selado, eu fui salvo e Ele está em mim. É o selo da promessa.
Mas quando eu falo assim, ó, toma o controle, é diferente. Ele vem e agora ele não está lá com uma voz passiva. Ele está aqui com uma voz ativa, inclusive ditando o ritmo. Christian faz isso, Christian não faz isso. Você está me entendendo? Então atrair a presença de Deus é você colocar ele no lugar devido. E o lugar devido é no centro, é no topo. Não é como algo mais da sua vida, não é mais um pingente, não é mais um acréscimo na sua vida. Não é assim, eu tenho meus amigos, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho minhas músicas. Não. Ele não quer isso. E eu estou aqui para te falar isso. Você até pode conduzir a sua vida dessa forma, mas eu te garanto algo. É você que está mandando na sua vida. É você que dita o ritmo dela. É você que toma todas as decisões. Uma vida que atrai a presença de Deus é uma vida que colocou ele no centro e falou assim: bom, a partir de hoje eu decidi que as decisões serão definidas pelo Senhor. O coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor. Isso é uma vida dirigida e tendo o Espírito Santo como a centralidade do seu coração. Quem está me entendendo aqui? Então olhe para a sua vida e eu olho para a minha e vá vendo. Como é que está no dia a dia? As minhas decisões, a minha na prática. Isso aqui é muito bonito, mas na prática é você olhar para dentro de si e fazer uma autoanálise. Como está sendo a minha vida? Você faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Aí você vem para a igreja quando quer, se der, se você quiser. Aí você dá oferta quando dá, se quiser, se der. Aí você vai no GA quando der, se der. E você que compra um carro, você não fala para Deus, você toma a decisão, você compra a casa da sua cabeça, você escolhe a mulher da sua cabeça. Me diga uma coisa, uma vida assim, Jesus está no centro? Não está, irmão. O rei Davi, quando ele ia atacar uma cidade, rei Davi, homem segundo o coração de Deus, falava assim: Senhor, é para eu atacar aquela cidade? O homem segundo o coração de Deus perguntava isso. Sabe o que significa? Uma vida que o Espírito Santo guia, ele está sempre, e eu digo, sempre consultando a Deus. Senhor, é para eu fazer isso? É para eu me mudar? É para eu comprar esse carro? É para eu vender esse carro? É para eu fazer isso ou aquilo? Uma vida que o Espírito Santo manda e desmanda. Você pode até fazer planos, mas a resposta vem da boca dele. Quem está comigo diz amém. E aí, irmão, Deus não resiste a esse tipo de coração, a esse tipo de povo que atrai a presença dele. Bom, pode pôr aí, ó, Isaías 55, 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. Tem um texto. Oi. Tudo bem? Estamos em ajuste do som. Vamos refinar ele essa semana. Versículo 6 diz assim, ó: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Vamos ler de novo? Me ajude agora aí, vai lá. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Então aqui, irmão, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ainda dá tempo. Ele ainda está achável. A questão é, busquem, é você. Busquem. Você está buscando o Senhor? Esse tipo de atmosfera que foi gerada através desse louvor é para a gente falar assim, ó, eu te quero, Jesus. E à medida que você adora ao Senhor em momentos como esse, pecados vão perdendo força, ídolos vão sendo destruídos do seu coração, e você está revelando quem que você adora, e é o Senhor Jesus. O outro texto, Tiago 4:8, é uma outra verdade sobre isso. Tiago 4:8 diz assim: aproximem-se de novo, olha só. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Pode passar mais um?
Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por alegria, por lamento, e alegria por tristeza. E o 10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A parte do versículo 8 é aproximem-se de Deus. E aqui eu quero falar sobre isso agora. Deus está sempre disposto, mas Ele quer um povo sedento buscando. Então é uma matemática que tem que se encaixar agora. E eu trouxe aqui algumas formas que eu e você podemos atrair a presença de Deus. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Então Ele ainda pode ser achado. E Tiago vai falar, aproximem-se de Deus. Então é um passo meu, não de Deus. Você entendeu isso? É um passo meu, não de Deus. Deus quer, Deus está sempre disposto, mas quem se aproxima sou eu. E são 4 coisas rápidas, mas que podem transformar a sua vida, tem transformado o meu entendimento. A primeira coisa para você e eu atrairmos a presença de Deus é obediência aos seus mandamentos. Obediência aos seus mandamentos, igual palavra de Deus. Então aqui eu quero desafiar você mesmo. Se você quer atrair a presença de Deus, não espere emoção, não espere rodar, não espere cair, não espere gritar. Isso tudo pode acontecer. Está tudo certo. Nós somos abertos e cremos nisso. O Senhor tem diversas formas de se manifestar. Nós não colocamos o Senhor numa caixinha e falamos, é só assim que o Senhor age. Não. Nós demos liberdade para Ele. E Ele age, faz, fala como Ele quiser. Mas aqui, eu quero te levar a esse entendimento racional. A forma que você manifesta, que você atrai a presença de Deus, é você buscando a Deus. E não tem outra forma, amigo, de você buscar Deus mais eficaz do que leitura da palavra. Eu não pretendo ser cansativo em falar sobre isso. Mas o tempo que você gasta na palavra de Deus está totalmente ligado às manifestações e àquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não tem como. Na palavra de Deus são os pensamentos do Senhor. A mente de Deus é a palavra dEle. Você entende isso? Então não tem como você querer só um culto legal. Irmão, Deus tem muito mais para você. Eu quero encorajar você como igreja, como família. Se você ainda não tem esse hábito de ler a palavra de Deus, você precisa voltar a esse lugar de aluno, de sentar e falar, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, volta a falar comigo. Eu preciso de ti. Eu quero o Senhor. E aqui, irmão, não vai ter desculpa. Chegando lá no céu, você vai falar assim, poxa, Senhor, eu não tive tempo para ler a palavra de Deus. Eu acordava às 5 da manhã, eu ia dormir já meia-noite. Que horas que eu ia ler a palavra do Senhor? Aí, irmão, na era digital, ele vai falar assim, puxa lá o histórico do teu celular. Quanto tempo você gasta por dia em rede social? Quanto dia você gasta? Quantas horas por dia você gasta? Por semana? Com Instagram, com YouTube? Então não tem mais desculpa, irmão. Você me entende, sim ou não? Não vai ter mais desculpa. Você pode falar que você não quis ler a palavra de Deus, mas não que você não teve tempo para ler a palavra de Deus. E olha, os nossos filhos aqui, dessa casa, eles estão lá no Kids. Sabe o que acontece lá? Eles estão sendo munidos, recheados, instruídos, não no pensamento de um prof, não no material aleatório, mas na palavra purinha de Deus. Os seus filhos e os meus estão aprendendo histórias bíblicas, estão memorizando versículos, estão tendo experiências de fé. E eles vão crescer. Uma hora, irá na sua casa, uma hora os seus filhos vão falar assim, mãe, isso é errado, mãe. Eu aprendi lá no Kids que é pecado fazer isso. Mãe, a palavra de Deus diz para nós amarmos nossos irmãos. Por que falar assim com um vizinho? Você vai ver. Os seus filhos estão sendo instruídos. Mas e nós? E você? Irmão, eu tenho uma oração. Eu não quero ficar para trás. Eu não quero ficar para trás. Eu quero estar assim,
conversando no mesmo nível, buscando. O Estevão vem com uma pergunta, o Natan vem com uma dúvida, e eu já estou aqui com a palavra de Deus também. Nós, pais, precisamos ser os exemplos deles. Que eles aprendam, desenvolvam, cresçam, mas e nós? Ficaremos para trás? Que você conheça a Bíblia, que você conheça as histórias da Bíblia. O que falta mais para você entender que a sua leitura pela palavra, na palavra, precisa voltar a ser um hábito na sua vida? O que mais precisa? Um anjo aparecer na sua frente e falar assim: leia a Bíblia. Não, amigo, você já sabe, eu já sei. O que precisa é eu e você agora organizar a sua vida, reorganizar as prioridades e falar assim: eu preciso conhecer o Senhor. E você conhece através da palavra de Deus. Amém? Então a primeira forma de você atrair a presença de Deus é você lendo a palavra dele. É você indo para a palavra assim: Senhor, eu tenho sede de ti, eu quero mais de ti, eu quero conhecer mais do Senhor. Quantas vezes, irmão, eu estou lendo a Bíblia e o Senhor toma o meu coração através da palavra dele, através da sua palavra, e eu começo a chorar, e eu me derramo, e eu falo: obrigado, Jesus. É como se eu estivesse lendo. É como não? A Bíblia é o único livro que você está lendo e o próprio autor está falando com você. Outro livro você lê, o autor está em casa. A Bíblia você está lendo, o autor está lá com você. Não é maravilhoso? Então, organize, acorde mais cedo, priorize isso. Fala: Senhor, aquilo que você não priorizar, não vai acontecer. Se você quer emagrecer, você tem que ir para a academia, ou conhecer algum irmão, Jairo, por exemplo. De qualquer forma, essa é a primeira forma de você atrair a presença de Deus. Fale bem forte comigo: palavra. A segunda forma é comunhão. Já me ajuda, fala assim, comunhão. Segunda forma de você atrair a presença de Deus é vivendo em comunhão. Viver em comunhão é diferente de estar em comunhão. Viver em comunhão é você viver dia após dia, após dia, passa ano, entra ano, sai, vivendo. Estar em comunhão é: de vez em quando eu vou lá no grupo do Fred, de vez em quando eu vou lá no grupo não sei de quem, ou na igreja. Isso é estar em comunhão, é muito bom, é melhor do que não estar. Mas aqui é um convite do Senhor para você: viver em comunhão. É na comunhão que Deus ordena a bênção. Amém? A Bíblia fala isso. É na comunhão que nós somos expostos, que as nossas fragilidades são colocadas na mesa de cura, na mesa de restauração. Irmão, os momentos de cura que eu vivi na minha vida, em várias áreas, e vários momentos da vida, foram através de pessoas, comunhão. Porque na comunhão você pode estar mais longe com o Senhor do que o irmão que chegou agora. Mas tem um irmão que também já está mais longe, que já venceu aquelas áreas e pode te ajudar. Então essa comunhão ela é muito boa, que um ajuda o outro. Quem está me entendendo aqui? Só que, poxa, por que as pessoas não gostam então da comunhão? Sabe por quê? Porque você quer mostrar que você ainda é bom demais. E é justamente o contrário. É quando você expõe o seu coração que ali vai haver cura. Então, eu não troco comunhão por nada. Isso aqui lembra, um não anula o outro. É um combo. É palavra mais comunhão. Não é palavra então eu vou pro GA, não vou ler a Bíblia. Não é isso, irmão. É uma coisa, mais a outra, mais a outra, mais a... Você entendeu? É um combo. E isso não, olha para mim. Se isso for um esforço para o crente, tem alguma engrenagem fora do lugar. Se eu tenho que pensar, eu tenho que ler a Bíblia, agora eu tenho que ir para o GA, agora eu tenho que ter comunhão. Se está uma coisa assim, não está natural, é porque ainda falta você engrenar em algum desses pontos e falar assim: Senhor, eu estou errado, porque é natural. Irmão, é natural para o crente. Palavra, comunhão, é natural. Se não está sendo natural, o problema não é Deus, é você, sou eu. Você concorda? Comunhão.
ande em comunhão, viva em comunhão, se exponha. Já foi falado aqui, nós temos o grupo do Fred da Arne, terça-feira, nós temos o grupo do Evandro Macione na quarta-feira, na quarta ainda tem o GA das mulheres com a Darley e a Ana, e na quinta tem o GA do Júlio e da Leia. Não tem, irmão. É você falar assim, bom, deixa eu ir. Aí é um processo de você se expor, de você viver debaixo de uma ordenança. Ó, quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em comunhão. Então, a primeira pílula, primeira dica, qual é? Palavra. A segunda é comunhão. A terceira, eu intitulei aqui de disciplinas espirituais. E coloquei duas: jejum e oração. Jejum e oração. Isso atrai a presença de Deus. No jejum, você decide voluntariamente. Jejum é diferente de dieta. Jejum você fala assim: eu decido mortificar minha carne para fortalecer o espírito. A palavra jejum é abstinência de comida. E você então voluntariamente se abstém daquele por um momento, dependendo do seu propósito. O jejum não é para Deus te dar alguma coisa. Inclusive já quero desmistificar isso aqui. Jejum não é moeda de troca. Jejum não é dou 100 para ganhar 1000. Jejum, e eu tenho entendido isso dia após dia, ano após ano. Para mim, jejum é estar vulnerável a ter uma nova revelação de Jesus, a conhecer um pouquinho mais do Espírito Santo. De quebra, pode acontecer algumas coisas? Pode. Aquilo que você está buscando tanto pode acontecer. Mas eu tenho vivido essa experiência que quero até abrir para os irmãos. Anualmente eu faço um propósito de jejum. Deus colocou no meu coração há 4 anos atrás. E sempre há um convite do Senhor para esse tempo que eu tiro de jejum. E esse ano estou entrando agora, essa semana já entro nesse propósito. Antecipei alguns meses por alguns fatores pessoais, logística de família, enfim, várias coisas. E estarei nesse período de jejum até o Senhor dizer para parar ou algo do tipo. Mas estarei entrando nesse período. Mas não entro para ganhar alguma coisa. Não entro para pedir algo do Senhor. Eu entro simplesmente para morrer um pouquinho mais do Cristo. E na hora do jejum não é legal. Tem um pastor amigo que fala assim: o bom não é jejuar, o bom é ter jejuado. Entendeu? Quando passa, é legal. Durante o jejum não é falar assim: ai, que coisa boa, que bom. Não é, irmão. É um momento de matar a carne mesmo. E o corpo sente, a mente sente, tudo sente. Mas eu percebo que essa disciplina espiritual do que eu estou falando, ela é poderosa para te modelar um pouquinho mais a imagem de Jesus. Então eu sempre falo no meu jejum: Senhor, eu só quero te conhecer um pouquinho mais. E aqui eu quero dar uma distância para você. Eu imagino Deus como um grande oceano. E nós meros navegantes, um barquinho ali, com uma concha. Sabe essas conchas de feijão? Deus é você. Eu estou no meu barquinho, pegando a água. Isso é o que eu estou querendo dizer. É o que eu sei do Senhor. É uma faceta de Deus. Mas o que eu sei de Deus é aquele pouquinho. E Ele é todo o oceano. Então, à medida que eu cresço nesse entendimento, eu penso: eu não conheço nada do Senhor. E que bom, irmão, é você ter essa necessidade de continuar conhecendo Ele. E então, só para que você saiba, os meus objetivos principal do jejum não é nada material. Não é para ter uma casa nova, um carro novo. Nada disso. É para conhecer mais a Cristo. Talvez você não entenda o que eu estou falando, mas eu só quero conhecer a Cristo. Nada mais importa. E aí então,
Dito isso, não me convidem para churrasco, não me convidem para pizza, não fala, pastor, vamos comer, né? Pode até falar, né? Mas a gente vai estar meio afastado aí por um período, mas estamos juntos em oração. Todo domingo estou aqui, e vou começar bacana, daqui a pouco vai afinando, não fique preocupado, não é o irmão Jairo, é. Mas enfim, estamos juntos. A outra disciplina espiritual, paralela ao jejum, é a oração. É o avião que eu falo de 2 asas, jejum e oração. Inclusive, Jesus estava num momento e os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Lembra dessa história? Não conseguiram. Falaram, Senhor, o demônio não está saindo, e agora, e agora, e agora? E aí ele falou, esse tipo, essa casta, essa espécie, só sai com jejum e oração. Então o jejum, ele te fortalece espiritualmente no mundo espiritual. Ele te dá ferramentas, você se respalda não de argumentos humanos, mas o jejum te fortalece também espiritualmente. Você começa a lutar com as armas certas, isso é maravilhoso. E a oração, nem se fale. A oração é a forma que você fala com Deus. Eu sempre penso e falo que Deus tem várias formas de falar com o seu povo, comigo. A principal é a palavra, mas Ele pode falar também através de um louvor, através de uma mensagem, através de um sonho, através de alguma coisa. Do nada alguém para na sua frente e fala assim, ó, Deus mandou te falar isso, isso, isso. Acontece ou não? Pode acontecer. Então é uma das formas. Então, existem diversas formas que Deus fala com o seu povo. Mas só existe uma que você fala com Deus. Já pensou nisso? É oração. Não tem outra forma de você falar com Deus a não ser orando. Então, a terceira forma de você atrair a presença de Deus é praticando as disciplinas espirituais. Sobre o jejum, está aberto. Quem quiser vir comigo aí, para a gente fazer junto e se ajudar, trocar mensagem. Tô aberto a alguém que queira aí, ó. Enfim, pastor, eu quero fazer também um pouquinho, quero me desafiar, quero caminhar até onde der. Vamos junto. Vai ser de verdade uma alegria. Aí você pode fazer um período na semana e no outro você fala, ó, vou continuar, né? Tem uma brincadeira engraçada de um amigo, que inclusive ele vê nossas mensagens e ele vai ver essa história dele. É você, Vitor. Ele falou que ele ia me visitar em Maringá no ano passado. De passagem, ele falou assim, ô mano, tô indo aí podemos reunir, fazer um churrasco e tal. Aí eu falei, cara, vem. Eu estava acho que no 14º dia de jejum. Aí eu falei para ele assim, ô Vitor, pode vir, mas eu não tô comendo, mano. Mas vem pela comunhão, tô junto, tô parceiro e tal, vamos orar, vamos conversar. Negócio de crente só se reúne para comer, já pensou nisso? Já parou para pensar? Crente só reúne para comer. Vamos reunir para orar um pouquinho. Aí ele ficou animado, ele falou, então eu vou fazer o seguinte, vou começar um jejum também hoje e amanhã eu vou estar aí contigo de jejum. Falei, beleza. Aí ele falou assim, e a gente pode orar. Aí a gente ora assim pro fogo descer, pro céu descer, e a gente começa a orar em línguas, alguma coisa assim, né? Ele estava numa expectativa boa. Aí eu falei, não, pô, ninguém promete nada, né? Quem vai prometer? Não, vem que o fogo vai cair, irmão, não é? O fogo, quem é o fogo é ele, irmão, eu não sou nada. E aí ele falou, tô de jejum. Eu falei, beleza, então tá. E vamos orar. Oramos, aconteceu nada. Não teve nada assim sobrenatural, não teve nada, irmão. O que teve foi a Raíza que preparou um bolo para essa família. Daquele bolo vulcão, assim, ó, lindo. Aí a Raíza não estava de jejum, a Raíza ainda estava amamentando, grávida, sempre assim, né? Amamentando, grávida. Ela não podia fazer jejum. E ela falou, ó, fiz um bolo aqui para vocês, era a família toda, 4 pessoas, eu acho, sim. E aí eu vi que o Vitor chegou assim na cozinha, de jejum, né? Aí ele olhou pro bolo. Aí ele falou assim, Christian, eu tô entregando o meu jejum agora. E ele caiu para cima do bolo. Mas foi muito boa a experiência ali de um dia jejuando com ele, né? E ele falou, ele falou assim, a raiz é das minhas, né? Eu gosto desse jejum da raiz aí, que ela faz o bolo. De qualquer forma, vamos estar juntos aí crescendo e desenvolvendo. A última forma de atrair que eu entendo da presença de Deus, eu falo isso com muito temor, muita sinceridade no coração,
Primeiro, qual foi? Quem lembra? Palavra. Segundo, comunhão. Comunhão assim, ó. Bora fazer um gestinho? Faz assim, palavra. Palavra, bracinho assim, dado, assim, tipo assim, ó, isso. Comunhão. Disciplina espiritual. Faz aí, ó. Oração. E o último, fome e sede. Fome. Até legal falar de fome em jejum, né? Fome e sede. Pela presença de Deus. Sem fome, ninguém come. Então, até hoje eu vou comer, tá? Hoje eu tô comendo ainda hoje. Então, posso falar. Inclusive, geralmente em jejum, eu nem prego sobre comida. Um dia foi engraçado. Eu estava de jejum e a gente estava cantando aqui uma música. Qual é aquela música? Que parecia o nome sashimi. Foi muito engraçado. Alguma coisa que eu falei assim, oi? Sashimi? Eu estava vendo comida em algum lugar. Enfim, eu ainda estou podendo pregar sobre comida. Fome e sede pela presença. Isso atrai a presença dele. Então é assim, ó. Você está com fome e quem tem que demonstrar fome é você, sou eu. Sim ou não? Deus, ele está lá com um banquete. Deus está sempre com um banquete preparado. Sempre uma mesa linda da sua presença. Quem está comigo? Aí você senta na mesa, senta, né, na cadeira ali, e está lá, aquela coisa linda. Só que se você comer, você não mata a sua sede, a sua fome. E se não beber uma água, um refri, um suco, você não mata a sua sede. A grande verdade, eu falei um pouquinho sobre isso no começo, e só vou finalizar agora. Nós estamos nos acostumando a viver sem a presença de Deus. Dá para fazer igreja sem a presença de Deus. Dá para fazer culto sem a presença de Deus, só com logística e organização. Mas não dá para amar o seu irmão sem a presença de Deus, porque isso é contrário à nossa natureza. Então, irmão, comece a desenvolver uma necessidade pela presença. A presença vale mais do que ouro, vale mais do que família, vale mais do que qualquer outra coisa que esse mundo possa nos oferecer. Se temos a Cristo, temos tudo. Se não temos, não temos nada. Essa é a verdade. Se temos Ele, temos tudo. E às vezes nós nos acostumamos a viver sem Ele. Só que no ambiente religioso. Eu quero te desafiar nessa noite a você parar tudo e começar a aumentar o seu nível de fome e sede. Fala assim, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero te tirar daquele cantinho e colocar no centro da minha vida. Eu preciso de ti. Fome e sede é você que gera. O Senhor nos estimula, gera ambientes, mas quem tem que ir para ação sou eu e você. Quem me entendeu aqui? Deus não resiste a alguém sedento por Ele. Inclusive são os sedentos que o Senhor sacia. São os famintos que Ele sacia. Não são aqueles que acham que já tem tudo de Deus. Então aqui mora um segredo, eu vou finalizar. Quanto mais dependente, humilde você for, mais o Senhor pode encher a sua vida. Enquanto você achar assim, ó, não, já está tudo bem, estou satisfeito, Deus já tenho tudo de Deus. Aí Ele vai entregar o que para você? Se você acha que sabe tudo. Mas quando você está ali com a sua concha e falando, Senhor, eu tenho um pouquinho só do Senhor. Eu quero o oceano. Eu quero mais. E nós nunca teremos tudo de Deus. Você entende isso? Nós nunca teremos tudo de Deus. Porque Ele é infinito. Inclusive tem uma foto dessa missão que teve na Lua. Meu Deus. É uma foto que eles tiram e eles veem a Terra lá longe. Viu aquele negócio? Coisa linda. E fotos como essa, lendo Jó, por exemplo, sempre eu me coloco no meu lugar. Eu falo assim, Ele é grande. Ele é o Criador. Ele literalmente... É quando eu começo a observar essas coisas. Ele literalmente tem o mundo na palma das suas mãos.
Isso é precioso demais, irmão. Isso revela a grandeza de Deus e a nossa limitação. Nós somos pó. Uma vez um pastor pediu para... Vou finalizar com essa história. Uma vez um pastor pediu para um diácono orar. E o pastor falava muito sobre isso. E ele falava muito sobre nós somos pó, nós somos pó, nós somos pó. E a mensagem foi sobre pó. Aí o diácono veio e foi orar pela igreja, né? Despedir a igreja e falou assim: Senhor, abençoa teus filhos que são pó, as crianças que são pó. Enfim, abençoa a poeirada toda dessa igreja. E liberou todo mundo, mas foi uma risaiada só. De qualquer forma, irmão, nós sabemos nossa limitação e a grandeza de Deus. Então, que tal você viver os seus dias como quem tem necessidade dele? Eu quero, irmãos, todo dia ir para Deus com fome. Tem até uma canção, né, um trecho, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Que a sua vida seja sempre assim, marcada por uma fome. Fome de quê? Fome da presença dele. E quando a presença toma conta, a sua vida é transformada. Então finalizo só reforçando. 4 coisas que atraem a presença de Deus. Primeiro, palavra. O que você vai fazer? Abra sua Bíblia, vá ler, vá conhecer as histórias. Vá saber quem foi Jonas, quem foi Noé, quem foi Davi. Saber as histórias mesmo. Isso fará grande impacto na sua vida. No mundo de internet, aqueles que conhecem a palavra serão cada vez mais raros. Você pensa assim, mas para que saber a história de Jonas? Chat, resumo da vida de Jonas. Aí o chat vem lá e mastiga tudo para você. Mas eu te pergunto, e você? O que você aprendeu? O que você reteve para passar para os teus filhos? Ou você não quer ensinar Deus para os seus filhos? É uma opção sua. Eu quero. Quantos aqui querem também? Amém. É isso. Primeiro, palavra. Segundo, comunhão. Se envolva na vida da igreja. Se envolva no GA. Se envolva nos cultos. Se envolva. Não ande apenas. Não esteja em comunhão. Viva em comunhão. É diferente. Terceiro, disciplinas espirituais, né? Oraçãozinha. E a última, fome e sede pela presença de Deus. Então, eu encerro o culto agradecendo a Deus por esse momento e pedindo que Ele possa fazer. Da nossa parte, nós entregamos essa palavra. Da sua parte, agora é você receber e falar assim: amém, Senhor. Eu recebo, eu interajo e eu vou fazer alguma coisa a partir de agora. Você tem 4 opções, pelo menos para começar: palavra, ler mais a Bíblia, comunhão, jejum e oração e mais sede do Senhor. Não vá com apatia espiritual, vá como quem tem sede. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra que nos guia, que nos orienta, que nos admoesta, que nos impulsiona, Deus, a caminhar para mais próximo do Senhor. Te louvamos por esse culto, pedimos a Tua presença sobre cada um de nós. Abençoa, Pai, a nossa semana, nossa família, nossos filhos, nossa igreja, cada irmão dessa comunidade. Que a Tua presença possa invadir cada lar nessa semana. Livra-nos do mal, do acidente, da doença, do homem e da mulher imoral, dos abusos físicos e emocionais. E nos encha, Pai, da Tua presença. Que possamos refletir a Tua glória, sermos a Tua imagem, andar à luz da Tua palavra. Sermos verdadeiros servos, adoradores, testemunhas, fiéis do Senhor nessa terra. Nos ajuda, Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você ter assistido o nosso culto. Não deixe de curtir e compartilhar.